Olá! Nesta videoaula, nós vamos tratar do módulo 4, o controle social do SUAS e do programa Bolsa Família. Neste módulo, nós estamos trazendo referências desde a unidade 1 sobre a construção e a efetivação da ideia de participação e controle social na política de assistência social, alcançando inclusive o programa Bolsa Família. Ao final desse módulo, espera-se que cada participante possa conhecer e adensar o conhecimento não só sobre o controle social, suas funções e responsabilidades no âmbito do SUAS, mas assimilar como trabalhar com dados e informação para o exercício do controle social no âmbito da política de assistência social como um todo, serviços e benefícios. Especificamente, essa videoaula trata da unidade 2, estratégia de acesso a dados e informações. E neste módulo especificamente, nós vamos dar ênfase à centralidade da vigilância socioassistencial. No próximo módulo, na unidade 5, essa ênfase será sobre sistemas de informação. Vamos lá? É muito importante que nós comecemos essa unidade fazendo um alinhamento sobre algumas noções fundamentais neste primeiro tópico, para que a gente possa compreender melhor esse primeiro tópico e, sobretudo, para que a gente possa compreender e reconhecer a importância que o exercício do controle social, ele não se faz com incertezas, ele não se faz com intuição, mas sim baseados em dados, informação e conhecimento, que é, por assim dizer, uma tríade que forma aquilo que nós conhecemos como gestão da informação. O que representam, então, dados, informação e conhecimento? Os dados, eles não têm vida, eles não têm significado. Os dados, eles só se tornam informações se eles forem combinados em uma estrutura compreensível. Por exemplo, uma análise social, um diagnóstico socioterritorial ou mesmo uma fórmula, dependendo da combinação e da estrutura compreensível que você pretende ter. Os dados são os fatos na sua forma primária, são os fatos na sua forma bruta, como nós observamos o mundo. Os dados criam insumos para o conhecimento da realidade, justamente porque eles podem se transformar em informações. Os dados fornecem base para que os interessados orientem a sua atuação no território, para que os interessados orientem a sua ação em qualquer âmbito de atuação. Os dados conferem compreensão sobre a realidade, desde que eles estejam combinados numa estrutura compreensível. Eles dão uma possibilidade de comparação da evolução de desempenho, não é? Da evolução ou da involução de determinadas realidades, né? Indicadores. Eles fornecem uma dimensão multidimensional dos problemas. Então, os dados eles não têm vida nem significado se eles não forem combinados a partir de uma estrutura compreensível para justamente apoiar aquilo que nós temos como objetivo final, que é justamente o conhecimento da realidade. A informação, por sua vez, ela não é um objetivo em si. A informação, portanto, são dados organizados, com significado, como nós falávamos na cartela anterior. Então, ao combinar os dados a partir de uma estrutura compreensível, a partir de um significado, você tem a informação. O tipo de tratamento que se define para a produção, tratamento e disseminação da informação tanto pode auxiliar os sujeitos nas suas questões, atingindo um potencial para alteração de qualquer situação, seja ela individual ou coletiva, através de processos de reapropriação ou de agregação de valor, como pode, atenção aqui,
fortalecer estruturas fechadas, onde o poder e o saber tornam-se ainda mais concentrados. Então, atenção aqui. O tipo de tratamento que se define para produzir, para tratar, para disseminar a informação, tanto pode auxiliar sujeitos nas suas questões, ou individuais ou coletivas, e aqui a gente está falando de indivíduos e de organizações, como pode fortalecer estruturas fechadas. Aqui também a gente está falando da utilização de informação por indivíduos ou por organizações, onde o poder e o saber tornam-se ainda mais concentrados. Portanto, a informação, esses dados organizados podem adquirir vários sentidos. A informação serve para travar uma guerra efetiva contra, por exemplo, as desigualdades, ou pode estar a serviço de aprofundá-las. É muito comum a gente escutar essa máxima: informação é poder. Na verdade, hoje, no mundo de hoje, poder é liberar informações. Poder é agir com a informação que se possui, né? E, com toda certeza, distribuí-la para que muitas pessoas, para que a sociedade possa atingir um determinado tipo de conhecimento da realidade. Então, lembrando, a informação, ela não tem um objetivo em si mesma. A informação, ela torna-se conhecimento, portanto, quando ela é colocada num contexto que permita, que faça, né, com que ela seja usada para fazer previsões, ou seja, o conhecimento é uma informação interpretada. Se a informação é uma combinação de dados, né, já o conhecimento é uma interpretação da informação, certo? Uma informação é convertida em conhecimento quando o indivíduo consegue ligá-la a outras informações, avaliando-a e entendendo seu significado no interior de um contexto específico. Então, vejam, nós estamos tratando aqui de dados que não têm significado nenhum, que é a forma bruta com a qual a gente se relaciona, muitas vezes, com o conhecimento da realidade, as informações, a combinação de dados numa estrutura compreensível, e o conhecimento é efetivamente a informação interpretada. A gestão da informação, portanto, que nós vamos ver logo na próxima cartela, ela não vai versar sobre o que os computadores, os sistemas, os algoritmos, os dados, as informações podem fazer, e sim sobre o que as pessoas podem fazer com o que os computadores podem fazer, com que os dados podem indicar, com que a informação combinada pode expressar da realidade que se vive. Então, relembrando aqui, os dados não têm vida nem significados. Eles se tornam informações se combinados em uma estrutura compreensível. A informação, ela não é um objetivo em si mesmo. Ela pode ser compreendida com a ideia de dados organizados a partir de um tipo de significado. E a informação, dependendo do tipo de produção, tratamento e disseminação, por meio da qual ela é tratada, ela é gerida, ela tanto pode auxiliar sujeitos individuais e coletivos, numa perspectiva de alteração de situações, né? Sejam essas situações quais forem, como pode fortalecer estruturas fechadas. Então, a informação pode adquirir vários sentidos. Ela serve tanto para travar uma guerra efetiva contra as desigualdades, como para aprofundá-las. E informação, ela é poder quando você age com a informação que você possui, né? Quando você libera a informação que você possui, justamente para auxiliar, apoiar as alterações
urgentes e necessárias. E conhecimento é justamente a informação interpretada. Uma informação convertida em conhecimento quando o indivíduo consegue ligar várias informações para ter um tipo de interpretação. E daí a gente vem para aquilo que a gente está chamando de gestão da informação, que é montada a partir dessa tríade, não é? Ela não versa sobre o que computadores que mexem com dados, informação que podem ser geridas por meio de sistemas, e conhecimento podem fazer, mas sim sobre o que as pessoas podem fazer com tudo isso, com dados, com informação e com conhecimento. Então, isso é bastante importante e nós vamos tratar melhor agora sobre a noção de gestão da informação. Então, gestão da informação é justamente a valorização dessa informação. É uma prática que agrega valor à informação que se tem. É uma oportunidade que permite que a organização saiba exatamente aquilo que faz. Permite à organização saber o que ela sabe, né? Permite à sociedade saber o que ela vive, né? Fazendo aí usando aí um pouco essa comparação. É um processo sistemático de identificação, criação, renovação e aplicação dos conhecimentos estratégicos para uma organização. E aí nós podemos dizer, é um processo sistemático de identificação, criação, renovação e aplicação dos conhecimentos estratégicos para a área de controle social. É a administração de ativos do conhecimento da organização. E quando a gente está falando da organização, a gente não está falando em empresas ou organizações ligadas, não é, à produção, a comércio, etc. A gente está falando aqui, não é, de instituições que trabalham na área de políticas públicas. É a administração de ativos do conhecimento da Secretaria Municipal de Assistência Social, é a administração de ativos do conhecimento do Centro de Referência de Assistência Social e assim por diante. Gestão da informação, numa visão muito pragmática, é a superação do amadorismo, é a superação do vazio existente nessa área, na área da assistência social, na área da política social. Nossa cabeça embrulhada em séculos de sombra. Essa área de política pública, a assistência social, ela nunca foi uma área que gerou informação, não é? Para que se trabalhasse a partir de uma base mais consolidada de certezas, né? Sempre foi, como vocês sabem, uma política que esteve administrada muito por meio da intuição, por meio do achismo, do achômetro e etc. A gestão da informação, ela resolve na assistência social, de uma maneira muito particular, situações que sempre criaram embaraço para gestores, para trabalhadores, para entidade e usuários da política de assistência social. A gestão da informação atende a uma recorrente deliberação contida nas grades finais de todas as conferências nacionais de assistência social, sobre, por exemplo, um sistema de informação para a área. Você não move, você não promove, você não produz um sistema de informação sem fazer a gestão da informação. Ele é um artefato que apoia a gestão da informação. E a gente vai ver essa diferença mais para frente. A gestão da informação, ela atualiza a política de assistência social com as melhores práticas de modernização facultadas pelo avanço das tecnologias de informação e comunicação. É um ponto final das acanhadas práticas de gestão. E a gente convive isso no dia a dia, quando a gente, por exemplo, pensa no nosso sistema de transação financeiro dentro da assistência social, ou
nos nossos sistemas de planejamento, como é hoje com os municípios, o relatório de execução, o demonstrativo, o sintético é, é, ao final de cada exercício, os diagnósticos, o registro mensal de atendimento, o prontuário SUAS, tudo isso são exemplos de práticas de modernização facultadas pelo avanço das tecnologias. Mas aí eu quero voltar para cá, não é? A gestão da informação, ela não versa sobre o que os computadores, os sistemas, os algoritmos podem fazer, e sim sobre o que as pessoas, sobre o que nós, os gestores, trabalhadores, entidades, usuários, nós, conselheiros, podemos fazer com aquilo que os computadores podem fazer nessa perspectiva aqui de modernização, né, facultada pelo avanço das tecnologias da informação e comunicação. Gestão da informação, no caso da assistência social, tanto na dimensão nacional como na dimensão estadual e municipal, sempre foi necessária e hoje é imprescindível. Você não faz, você não executa, você não desenvolve a política sem uma área organizada de gestão da informação. É importante muito que a gente reforce a ideia que gestão da informação não se reduz à automatização de processos e nem à informatização ou à instalação de aplicativos e ferramentas computacionais no setor da assistência social. Lembra quando a gente falava sobre a vigilância? É a mesma coisa. A gente não pode confundir vigilância socioassistencial com uso de sistema, né? A gente perde com isso a grandeza do que significa essa função e esse objetivo da assistência social. No centro dessa operação, da gestão da informação, está precisamente uma nova cultura a ser impregnada na gestão, tanto administrativa e financeira, atenção aqui, no controle social, fundamentando um domínio de modernização administrativa relacionado necessariamente a um vigoroso exercício da democracia. Então, quando nós falamos em gestão da informação, não é? Em dados, em informação, em dados que se transformam em informação e que se transformam em conhecimento, tanto no que se refere à gestão como no que se refere ao controle social, na política de assistência social, a gente tá se referindo necessariamente a um vigoroso exercício de democracia. A gestão da informação, ela finalmente adiciona volume, né, e qualidade ao pífio agregado existente de dados sobre o acontecimento da política em si, né? Quando a gente fala em pífio agregado, a gente está se referindo a um passado, né, que nunca possibilitou o conhecimento mais expressivo nem dos dados organizados em informação e nem da informação interpretada em conhecimento, certo? Então, adiciona volume e qualidade ao agregado existente de dados sobre o acontecimento da política, seus detalhes, dimensões mais básicas, objetivando diminuir incertezas e fazê-la acontecer na perspectiva, vejam bem, de quem a formula, de quem a controla e de quem a ela tem direito. Então, quando você faz a gestão da informação na assistência social, e aqui a gente não está falando de uma área, de um setor, a gente está fazendo essa ação, a gente está desenvolvendo essa linha de modernização administrativa, objetivando diminuir incertezas, objetivando fazer a política acontecer, não só na perspectiva de quem a formula ou de quem a controla, mas, sobretudo, de quem a ela tem direito. Para ocorrer a gestão da informação, então, é preciso alterar
a ação de quem produz, de quem armazena, de quem organiza e de quem a classifica nas esferas da gestão. Muitas vezes a gente acha, mas a gente tem muitos sistemas para dar conta, para inserir dados, como se isso fosse algo ruim. Então, é muito bom que entidades, usuários e trabalhadores saibam que toda essa produção, esse armazenamento, essa organização e essa classificação de dados que se transformam em informação, que se transformam em conhecimento, é, é, são essenciais para que ocorra a gestão da informação. Porque se você não altera essa ação, se você não altera essa percepção, você continua fazendo com que as informações relacionadas à sua ação, os resultados da sua ação, não é? Os reflexos da realidade sempre tenham um lugar só dentro de uma gaveta ou mesmo dentro de um computador, né? A gestão da informação, portanto, ela objetiva garantir, atenção aqui, que dados, informações e conhecimento cheguem às pessoas certas, cheguem aos setores certos, para o devido uso, sem que ocorram erros ou problemas de integridade. Então, é muitíssimo importante que os trabalhadores, a área, né, tanto administrativa, financeira, que entrega, né, os dados da realidade para os sistemas, tenham essa a noção exata da importância dessa entrega, justamente para que esses dados, essa informação, esse conhecimento cheguem às pessoas certas, no momento certo, né? No momento de decisão, porque não se pode decidir hoje na assistência social sem o reflexo da realidade, sem o aviso da realidade. Né? E o aviso da realidade não é só o aviso dos territórios, daquilo que acontece no território, mas é exatamente o diálogo. Lembra? Conhecimento é o diálogo de várias informações. Né? Então, cheguem às pessoas certas, aos setores certos, para o devido uso. Por exemplo, para que o gestor tome a melhor decisão, para que o controle social saiba definir, deliberar. Né? É imprescindível que o controle social delibere sobre a assistência social no âmbito nacional, no âmbito estadual e no âmbito municipal, não é? Com certezas daquilo que está ocorrendo, com segurança daquilo que está deliberando. Nós não somos, quando nós falamos em controle social, né, agentes ou atores, sujeitos que deliberam a partir do senso comum, a partir do achismo. Então, essa é uma prática que realmente precisa ser alterada. Então, algumas ideias para que a gente possa pensar ainda mais sobre gestão da informação. Né? Primeiro, o mito da ênfase quantitativa. Gestão da informação não significa ter uma montanha de dados, significa qualificar esses dados para que ele vire uma informação compreensível, necessária e organizada a partir de um conhecimento. A cultura organizacional, muitas vezes, ela não promove o compartilhamento, e isso aqui é um outro mito. Né? Hoje, a cultura organizacional, seja ela de um órgão gestor, seja ela de um conselho, ela precisa ser compartilhada, inclusive porque o sistema, né, tem como um dos seus como uma das suas diretrizes a gestão compartilhada. A falta de conhecimento pelo usuário direto dos sistemas de informação. Essa é uma outra referência que a gente precisa fazer para alterar. Nós não estamos indicando que os usuários precisam, ou os trabalhadores, ou as entidades, ou quem está no conselho, precisa fazer um exame para saber se sabe usar sistemas de informação eletrônicos, de computador, né? Não é isso.
né. O que é importante é que este conhecimento chegue para o usuário, não é, de uma maneira, decodificada, porque ninguém tem, a obrigação de saber mexer ou de conhecer um computador ou um aplicativo. É importante que a gente tenha essa noção. É também importante que a gente seja capacitado para isso, né. Processos desconexos na produção e no uso das informações. A gente só faz gestão da informação se a gente acabar com essa, perspectiva desconexa na produção e no uso das informações. É preciso que a gente entenda por que está produzindo a informação e como vai utilizá-la. Para poder justamente, lembra do que a gente acabou de falar? Para a gente alterar a forma com que se produz, o dado, não é, e alterar a forma, pela qual se organiza esse dado numa estrutura compreensível, que é a informação, e, na maneira, pela qual se interpreta essa informação, que é o conhecimento. É uma linguagem institucional e técnica. A gestão da informação, ela evidentemente existe e exige, né, que exi que especialistas ou que, técnicos, trabalhadores tenham noções, eh, centrais, né, para, para inserir dados, para fazer com que esses dados tomem uma forma compreensível, para, por exemplo, cadastro único. É muitíssimo importante que a gente tenha esse conhecimento, mas esse conhecimento, ele faz parte do aparato necessário a qualquer trabalhador do sistema, ou melhor, a alguns trabalhadores do sistema, né. Então, não é essa linguagem institucional e técnica que é demandada no ambiente, por exemplo, de um conselho de assistência social. Entretanto, essa linguagem, o conhecimento que vem a partir dessa dessa linguagem precisa muitas vezes ser decodificado. Uma cultura institucional de resistência no registro das informações. Isso aqui é muitíssimo comum, não é? Quando nós começamos lá atrás com a Rede SUAS, era muito comum, porque nós não temos essa cultura de registrar as informações sobre o nosso trabalho, né? Nós não temos essa cultura de registrar os dados daquilo que a gente faz, ou quando a gente faz, a gente não utiliza, não o transforma em coisa nenhuma. Então, é uma cultura que precisa ser alterada. Falta de apropriação pelas partes interessadas. Então, todos os segmentos que perfazem o Sistema Único de Assistência Social precisam apropriar-se da riqueza e da grandeza da gestão da informação. Uma outra ideia que a gente precisa conversar é que a má informação, ela é muito mais desesperadora do que a não informação. E aqui a gente está falando da velha e boa, né, ou da nova e não boa e péssima, fake news, né, que invade a vida hoje, da sociedade como um todo, né, colocando, inverdades, no centro de alguns debates. Então, a má informação é justamente a informação que representa uma inverdade, e ela é mais desesperadora que a não informação. E o fato de uma informação existir não significa que você precise dela. É preciso que a gente pense, qual é a informação que a gente precisa para exercer o controle social? Para todas as reuniões mensais do conselho ou das comissões, qual é a informação, que precisa estar à disposição para que nós possamos fazer o melhor desempenho do nosso papel como conselheiro?
Uma outra referência, uma outra ideia, é a quantidade de informação adquirida não aumenta a sua capacidade de compreensão. Muitas vezes a gente tem vivido num mundo que a gente é, 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 tem tem isso muito claro, né, no mundo onde existe a sobreinformação. Você tem tanta informação que você não sabe mais efetivamente decidir qual a informação que você necessita. Né? Você tem tanta informação sobre um assunto, sobre um fato, sobre uma realidade, sobre uma conjuntura, que você se perde nessa ênfase, muitas vezes só quantitativa, né? E não consegue interpretar a realidade, não consegue conhecer a realidade. Né? A informação só tem valor, portanto, quando gera conhecimento, mas o conhecimento não aplicado é tão inútil como a desinformação. Isso aqui é muitíssimo interessante, porque a gente é, 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 vê, né, avalia, verifica que não adianta a gente ter o conhecimento se a gente não aplica esse conhecimento no dia a dia, se a gente não desenvolve, se a gente não altera práticas, se a gente não é, é, redefine processos, né? Se a gente não toma providências com aquilo que a gente conhece. Então, muitas vezes, o conhecimento não aplicado, na maioria das vezes, né? Certeza, o conhecimento não aplicado é tão inútil quanto a desinformação. Então, a informação, ela só tem valor quando ela gera conhecimento. E o conhecimento não aplicado é tão inútil como não ter informação, como estar desinformado. No próximo tópico desta unidade, nós vamos trabalhar a noção da vigilância socioassistencial com a ação dos conselhos. Trabalhar essa relação, né, intrínseca, produtiva, positiva entre os produtos e a ação da vigilância com a área, com o campo do controle social. A vigilância ela trabalha com a apropriação e a utilização de conceitos chaves que são interrelacionados e, por isso mesmo, podem propiciar, de um lado, um modelo para análise das relações entre necessidades e demandas no âmbito da assistência social, e de outro, as respostas dessa política em termos de ofertas de serviços e benefícios à população, ou seja, as respostas dessa política a essas demandas de proteção social. Esses conceitos chaves que precisam estar interrelacionados é, são risco, vulnerabilidade e território. Esses conceitos chaves, a partir dos quais busca-se analisar as relações entre necessidades e ofertas, porque aqui a gente está falando de um modelo de análise das necessidades e das demandas, e aqui a gente está falando das respostas da política para essas necessidades e demandas. A gente só vai conseguir efetivamente respostas se a gente analisar as relações e as correlações, as interrelações entre risco, vulnerabilidade e território. A vigilância é, então, uma área vinculada à gestão do SUAS, como nós sabemos, e ela tem como responsabilidade principal produzir, sistematizar e analisar informações territorializadas, não é? Sobre necessidades, sobre demandas e sobre as respostas que a assistência social oferece a essas necessidades e demandas. Então, em sendo uma área vinculada à gestão do SUAS, a vigilância vai sistematizar, produzir, sistematizar e analisar
informações territorializadas sobre situações de risco e vulnerabilidade que incidem sobre famílias e indivíduos, e sobre o tipo da resposta, tipo, volume e padrões de qualidade dessas respostas, dos serviços ofertados. Ou seja, a vigilância ela convive, né, com com dois preciosos campos de informação. O campo de informação das situações específicas de risco e vulnerabilidade dos territórios, né, que incidem sobre famílias e indivíduos, e sobre o tipo, o volume e padrões de qualidade das respostas da política de assistência social a essas situações de riscos, de vulnerabilidades que vivem, não é? Indivíduos e famílias no território. A vigilância é uma função primordial para o planejamento, para a organização e para a execução de ações desenvolvidas pela gestão e pelos serviços, mas também é uma função essencial para monitoramento e para avaliação. Por isso que produz, sistematiza e analisa informações para quem? Para o controle social. Então, todo planejamento, todo diagnóstico, todo relatório, todo boletim, todo produto, toda informação sistematizada pela vigilância socioassistencial, ela pode e deve ser utilizada no âmbito do controle social. Nós já falamos isso nas cartelas anteriores. O controle social ele não é uma área onde você pode atuar sem o conhecimento da realidade. Então, a vigilância ela vai se organizar, justamente como nós já falamos anteriormente, a partir desses dois eixos. Nós temos a vigilância de riscos e vulnerabilidades, isso tudo fazendo a, a conexão com o território, certo? A vigilância ela não faz uma produção, ela não sistematiza, ela não organiza a informação a partir apenas do ponto de vista é, é, ampliado. Ela precisa das informações territorializadas. E a partir daí ela se organiza tendo como referência a vigilância de riscos e vulnerabilidades e a vigilância sobre os padrões dos serviços. Porque na área da assistência social, né, e isso ficou muito para trás depois da Política Nacional de Assistência Social de 2004, né, os serviços socioessenciais, a gestão integrada de serviços e benefícios, a ação integrada no território de serviços e benefícios, elas obedecem a um padrão de qualidade, a um padrão estipulado por normas técnicas, por orientações técnicas, por um regramento que é bastante específico, né, e que precisa ser do conhecimento, por exemplo, do controle social, justamente para poder tomar decisões, justamente para poder deliberar eh, sobre, sobre demanda, sobre necessidade e sobre oferta. Né? É porque é isso que a vigilância organiza. Né? Ela organiza dados tanto para a gestão, né, como para a execução de serviços, como para o controle social. Né? A vigilância socioassistencial realizada a partir do eixo dos riscos e das vulnerabilidades vai tratar de situações de vulnerabilidade e de risco sobre famílias e indivíduos. São aquelas informações relativas às demandas e necessidades de proteção social da população, como nós acabamos de falar. Então, ela age, ela sistematiza, ela analisa, ela organiza as informações sobre este conhecimento territorializado.
E a vigilância, a partir do eixo dos padrões de serviços, vai tratar exatamente das situações, das questões afetas ao padrão de financiamento, ao tipo, ao volume, à localização e à qualidade das ofertas das respectivas condições de acesso, ou seja, trata das características gerais dos serviços instalados nos territórios, certo? Então vejam que toda essa gama de conhecimento que pode ser gerada por esta função da política, ela atende à urgência do conhecimento do controle social com relação a, ao reflexo da realidade, não é? Aquilo que nós, por exemplo, podemos ver, mas não compreendemos, não é? Podemos conviver, mas não alcançamos caminhos para a superação. Então, é com o conhecimento gerado pela vigilância, né? E lembrem-se que antes da Política Nacional de Assistência Social de 2004, nós não tínhamos essa função na política, né? O conhecimento ele era esporádico, esparso. Hoje nós temos a vigilância, o conhecimento, a geração, a produção de conhecimento como uma função, como um objetivo da assistência social. Então, nesses dois eixos, nesses dois campos. O primeiro, né, que a gente está falando aqui, é sobre as demandas ou necessidades de proteção social da população, indivíduos e famílias. E o segundo, sobre os padrões, sobre as características dos serviços, considerando financiamento, tipo, volume, localização, qualidade das ofertas, condições de acesso, ou seja, trata das características e distribuição da rede de proteção social instalada para oferta tanto de serviços como benefícios, né? Então, é algo que a gente precisa se atentar e se atentar muito para que a gente não pense que a vigilância ela tem uma ação apenas direcionada à gestão, mas ela pode ser pode e deve ser um suporte, uma ferramenta essencial relacionada ao controle social. Aqui a gente tem um pouco como essa função da vigilância social ela pode introduzir uma outra forma, um outro padrão de desempenho do exercício do controle social. Justamente porque, como a gente acabou de ver, ela trabalha tanto com relação a riscos e vulnerabilidades, a necessidade de proteção social, as potencialidades do território, que a gente não pode esquecer, e demanda, como com relação às ofertas. E com relação às ofertas da política, que são serviços e benefícios, programas e projetos, ela vai também ter a possibilidade de informar, por exemplo, não só a gestão, não só a sociedade, mas ao controle social, ao conselho, né? No caso da União, perdão, no caso do Estado e no caso do município. Isso é algo muito especial. Na verdade, os três entes têm funções muito definidas no que se refere à vigilância socioassistencial. Essas são, por assim dizer, as macroatividades, né, os processos da vigilância socioassistencial. Portanto, organização, estruturação e padronização de informações. Né? Cada município, cada estado pode definir a forma de organizar, estruturar e padronizar as informações, voltando àquela máxima que sistema único não é sinônimo de sistema igual. O importante é que essas informações sejam organizadas, sejam estruturadas e sejam padronizadas para todos os segmentos que perfazem a política, não só para a gestão.
né, para a administração pública, que é absolutamente importante, né, mas também para o controle social. E o controle social não pode ter uma perspectiva de espera, mas uma perspectiva de eh introjetar, né, esses produtos n nas suas comissões, nos seus estudos, né. Os conselheiros precisam se aproximar desses produtos, dessa informação organizada, justamente para poder, exercer o seu papel. Um outro processo, uma outra macroatividade é o gerenciamento e consulta de sistemas informacionais, que muitas vezes vão ser essenciais justamente para organizar essa informação, para que ela seja compreensível, para que ela tenha uma estrutura compreensível, né, e possa se tornar conhecimento, né. A elaboração de diagnósticos e estudos é um outro processo muito importante da vigilância e que pode ser apresentado por meio de boletins, por meio de relatórios, por meio de apresentações, não é? É importante que a cidade, por exemplo, perceba a assistência social como uma política essencial para a vida dos seus habitantes, daqueles que precisam, que necessitam da proteção social, da assistência social. E essa forma de apresentação aqui, ela vai ser fundamental. Se ela é fundamental, por exemplo, para a gestão, ela é fundamental também para o controle social, para que o controle social se adone, né, tenha se dê conta, muitas vezes, de situações que às vezes não são perceptíveis, mas que podem ser decodificadas, em diagnósticos e em estudos. Um outro processo é o monitoramento e avaliação, né. Então vejam como as coisas estão ligadas. Nós começamos essa unidade falando de dado, de informação, de conhecimento, que é uma tríade que fecha, que dá corpo àquilo que a gente chama de gestão da informação. Não há nada mais, digamos assim, eh eh central, né, do que imaginar que a vigilância socioassistencial é uma das fórmulas mais eficientes de se fazer gestão da informação. E a gestão da informação, o campo da gestão da informação, o campo da vigilância é integrado pelo monitoramento que é e precisa ser contínuo, que pode gerar indicadores que precisam ser seguidos, por exemplo, e acompanhados, conhecidos pelo controle social, e avaliações que podem ser esporádicas, dependendo, por exemplo, das decisões tanto de gestão, quanto da necessidade mesmo, para a tomada de decisão, não é? Uma outra macroatividade da vigilância é o planejamento e a organização de ações da busca ativa e, finalmente, de menor importância, a notificação de violências e violações de direitos. Esse processo é um processo essencial ao conhecimento da realidade territorializada. Esse é uma macroatividade, é um processo nuclear, importante, relevante, para que a gente conheça exatamente aquilo que nós falávamos anteriormente, para que a gente conheça as necessidades da proteção social dos territórios, para que a gente conheça os riscos e as vulnerabilidades desse território, para que a gente conheça o nível da demanda, né, que é evidentemente consequente às necessidades, consequente ao patamar de risco e de vulnerabilidade que esse território aqui apresenta para indivíduos e famílias. E certamente, lógico, as potencialidades que ali também estão contidas.
não é? Há hoje uma grande variedade de fontes e instrumentos de informação, muitos deles ligados e centrais, para que a vigilância dê conta, né, dos seus objetivos. É, portanto, uma obrigação do conselheiro estar informado sobre a política. Nós estamos vivendo um momento, e essa videoaula está sendo gravada em novembro de 2021, um momento muito sério, onde nós estamos convivendo, não é? Com um aparato de administração que não olha para a informação, um aparato nacional da administração pública que não olha para a informação como algo relevante, como algo importante, né? Nós temos muitos exemplos a dar, né? Nós não tínhamos recurso, por exemplo, para realizar o censo em 2020, mas agora mesmo nós temos recurso para furar o teto constitucional da emenda do teto de gastos, né? Então, para que vocês percebam que nós estamos vivendo, como muitos autores têm chamado, um apagão, né, de dados, um apagão de informação que já está sendo muito prejudicial para os gestores das políticas públicas, não é? Mas vai ser muito mais impactante para os usuários da política pública. Então, nós ainda temos uma variedade de fontes e instrumentos de informação que são centrais para a ação da vigilância, e é a obrigação do conselheiro estar informado sobre a política, sobre essas fontes, né, de informação. Alguns desses instrumentos são os mesmos para os entes federados, outros, no entanto, são dependentes das particularidades de cada território. Por exemplo, até 2 meses atrás, até mais ou menos julho, um pouco mais, agosto, setembro de 2021, todas as pessoas do Brasil, toda a sociedade tinha acesso ao registro mensal de atividades de todos os CRAS, CREAS e Centro Pop do Brasil. Hoje isso não é mais conhecido. Hoje isso é absolutamente só se dá na esfera do município, né? Só cada município que sabe sobre o seu atendimento, sobre os dados sobre o seu atendimento, em CRAS, CRES e Centro Pop. Isso é algo aterrorizante quando você pensa que essas são informações essenciais para que a sociedade use da transparência que é constitucionalmente definida com relação à ação do Estado brasileiro. A vigilância socioessencial ela trabalha tanto com dados qualitativos como quantitativos, bem como se utiliza de dados coletados de forma primária, quando ela mesma coleta as suas próprias informações, por exemplo, quando alguns municípios ou estados têm os seus próprios sistemas de informação, não é? Ou secundária, quando utiliza dados que são coletados por outras informações. É um grande salto, então, conhecer a realidade para decidir sobre ela. É disso que nós estamos falando. Quando a gente pensa na vigilância socioassistencial, dentro, né, servindo de base, servindo de apoio à ação dos conselhos, ao exercício do controle social, melhor dizendo, nós estamos afirmando que é um grande salto conhecer a realidade para decidir sobre ela. A análise de como se organiza a rede socioassistencial no território, os seus resultados, bem como a análise e o conhecimento das vulnerabilidades e riscos específicos, das capacidades instaladas pelos serviços, o seu alcance, as dificuldades encontradas em cada território para a implantação desses serviços,
os recursos financeiros escassos, a contratação de pessoal e outras informações. Esta análise deste grupo importantíssimo de informações é necessária para a compreensão do quadro, tanto da proteção social como da desproteção social nos territórios. Esta análise é importante para gerar um debate responsável, pois faz com que os sujeitos sociais, todos os envolvidos na na política de assistência social efetuem as reflexões necessárias. E, finalmente, esse processo faz com que cada cidadão exerça a capacidade de conhecer a realidade por meio desses produtos da vigilância, relatórios, boletins, diagnósticos, e essa experiência é muito enriquecedora, especialmente para a área do controle social. Então, aqui nós estamos apresentando, né, essas estratégias de acesso e de conexão vital entre vigilância socioassistencial e controle social na esfera dos territórios, na esfera das gestões e dos conselhos. Alguns resultados esperados da vigilância socioassistencial no âmbito da gestão do SUAS e também no âmbito do controle social do SUAS. Aqui a gente incorpora, evidentemente, essas duas áreas. Aperfeiçoar os conhecimentos acerca dessa realidade de proteção e desproteção, identificar as características dos serviços, se essas características se encontram em conformidade com as demandas da proteção social, particulares, peculiares, contribuir com o aperfeiçoamento das próprias práticas de gestão da política, pois auxiliam na formulação, no planejamento e na execução das ações, contribuir para os processos de monitoramento das ações planejadas, para a avaliação dos resultados alcançados, apoiando o exercício do controle social. Vejam, apoiando. A vigilância ela não é a responsável pelo exercício do controle social. Nós o tempo todo estamos dizendo que não se pode exercer controle social sem conhecimento, né? Não se pode estar no papel de conselho, seja em que nível, esfera de governo for, sem o necessário conhecimento da realidade, né? Tanto da demanda quanto das ofertas, né? Mostrar o descompasso entre o tamanho das demandas, das ofertas e demais direitos, bem como mostrar as potencialidades do território e construir novas perspectivas nessa direção. Ora, se eu tenho esse conjunto de informação, eu posso justamente inserir, né, uma gama de certezas, uma gama de conhecimento, um conjunto de conhecimento necessário para a tomada de decisão, tanto de gestão quanto de controle social. E, finalmente, gestores e técnicos, trabalhadores do SUAS, devem criar condições de aprimorar processos e usos das ferramentas informacionais, e aí nós estamos falando de estratégias de acesso, no monitoramento e na avaliação, como subsídios que ampliem o acesso à informação de qualquer pessoa de forma qualificada, o que dirá do controle social, né? E que promovam o controle social como forma de democratizar os processos de gestão do SUAS, né? Aqui a gente conta muito com justamente os resultados da ação da vigilância socioassistencial, né? E a ampliação desse conhecimento a partir das inúmeras conexões, a partir dos inúmeros diálogos, né, entre análise das leituras possíveis dos fenômenos sociais dos territórios, deve, então, proporcionar a construção de estratégias de intervenção
que, atenção aqui, aproxime e amplie o diálogo com os sujeitos que demandam as ações da políticas. Atenção, além de qualificar os processos de gestão pública e de controle social. Então, a gente está falando mesmo de possibilidades reais, né, de qualificação do controle social. Finalmente, ainda falando de estratégias de acesso, há uma grande variedade de fontes e instrumentos de informação. Alguns desses instrumentos são os mesmos para todos os entes federados. Outros, entretanto, são dependentes das particularidades de cada território. Por exemplo, o município pode especificar, particularizar, né, o dado que quer transformar em informação e que quer transformar em conhecimento, respectivo aos seus diversos territórios. Para atuar de maneira precisa, então, a vigilância socioessencial ela trabalha tanto com dados qualitativos como com dados quantitativos. E se utiliza dos dados coletados de forma primária, quando ela mesma, quando o próprio setor, os próprios trabalhadores entregam os dados, as suas próprias informações, ou de forma secundária, quando utiliza dados que são coletados. Fato é que há hoje uma grande variedade de fontes e de instrumentos de informação que podem ser acessados e que nós vamos trabalhar isso melhor na videoaula do módulo 5, que tem a ver com sistemas de informação, com a rede SUAS e outros sistemas e bases de dados relacionados à assistência social e a outros direitos sociais. Então, essa foi a videoaula do módulo 4, o controle social do SUAS e do programa Bolsa Família, unidade 2.